Quantas pessoas aqui são meio parecidas comigo assim, que já prepararam tantas coisas? 1º de janeiro, 1º de janeiro, tá? O dia mundial, não é? Vai começar o regime, vai começar a academia, vai comer menos, vai voltar a estudar, não é assim? Eu vou controlar minha língua, vou falar menos, eu vou elogiar mais, sabe? Eu vou cultuar mais, eu vou ler a Bíblia o ano todo, tá? E quando chegou em janeiro do ano que vem, você percebeu que não fez nada. Quantos aqui? Levante a mão. Ai, vocês são tudo desviados. Cadê os crentes dessa igreja, Jesus? Vou ter que jejuar mais agora. Eu não devia ter perguntado, né? Tá? Então agora, aqui na igreja, vamos começar a fazer desafios curtos. Porque aí eu sei que dá, né? Mas é verdade, a gente várias vezes, né? Eu várias vezes caí nesse erro também. De falar demais e depois não cumprir. Porque quem fala muito erra muito, tá? E às vezes a gente prepara tanta coisa, vou fazer, vou falar. É até mesmo aqui no púlpito. Às vezes eu vou dormir no sábado, tarde, preparando a mensagem. No meio de semana já fica no coração e na cabeça, né? Daquilo que você quer falar. Aí você entra num assunto com alguém para ver se a pessoa fala alguma coisa que dá para contribuir. Você lê alguma coisa para contribuir. Você ouve uma pregação para contribuir. Você lê uma matéria, um estudo de alguém para contribuir. Você vê alguém falando para contribuir. Aí eu deixo sempre para a última hora para ficar fresco. Tá? Eu às vezes chego aqui e eu não dei, como hoje, eu não havia dado ainda o texto para o Vinícius. Colocar na tela. Porque eu prefiro deixar ali, sabe, crendo na revelação de Deus, crendo na iluminação de Deus, para que eu pregue. E muitas vezes a gente sobe aqui, prepara, faz aquele esboço sensacional, sabe? Introdução, assunto, tema, introdução, aí vem os subtemas, 1, 2, 3... Tudo preparado, Gelter. Quando chega aqui, em 10 minutos, você acaba já falando a última parte da mensagem no começo. E aí acabou para você. Tudo que você preparou foi por água abaixo. Tudo que você havia colocado no coração para entregar à igreja de forma sistemática, 1, 2, 3, acabou. Porque em 10 minutos você já falou o final da mensagem. Já falou aquilo que você queria concluir. Então não adianta mais tentar consertar. Aí às vezes a gente é obrigado a ficar, com perdão da expressão, enchendo linguiça, sabe? E na vida é assim também. Quando nós preparamos algo sem ter convicção de que Deus está naquilo, normalmente dá ruim. Normalmente não dá certo. Agora existe uma outra questão. É a questão de preparar sem ter a convicção de que aquilo que você está preparando é a vontade de Deus para aquele momento. É fazer alguma coisa sem ter convicção de que Deus está mandando fazer aquilo. É falar, é projetar, é planejar algo que Deus não mandou planejar. Não mandou. Nessa vida, eu já tentei ser empresário, comerciante. Uma semana eu fali. Você lembra, amor? É claro, né? Eu já tentei ser vendedor de roupa. Me deram um calote. Eu vendi toda a roupa que eu tinha para uma pessoa só. E essa pessoa abençoada, crente, não me pagou. Depois eu queria encontrar ela na rua. E Deus sabe, né? Que eu falei da boca para fora. Queria encontrar ela na rua, atravessando a rua e eu com o carro. Fiquei bravo demais. É lógico que eu não ia fazer, não é? É claro que eu não ia fazer. A vontade deu. Depois eu fui vendedor de sapato. Também não deu certo, pastor Reginaldo. Depois eu trabalhei em 2 concessionárias. Por incrível que pareça, as 2 fecharam. Dá risada porque não é com você.
Verdade. Pois eu fui vender produtos de limpeza. Usamos tudo em casa, não vi ninguém comprava. A pastora Cristiane dá risada, né? E gente, eu já tentei fazer, já vendi pão, queijo, bolo, suco, sorvete, tá? Já vendi de tudo nessa vida. Quer dizer, já tentei. Até que eu entendi que a voz de Deus era o importante para a minha vida. E quando eu entendi que por mais que eu planejasse, é o que Ele fala que importa, até que eu entendesse isso, eu fiquei rodando 40 anos no deserto. 40 anos no deserto. Aí Deus me falou: meu filho, você só serve para uma coisa. Você só serve para pastorear e pregar a minha palavra. Quando eu entendi isso, pronto, a minha família parou de sofrer e Deus nos abençoou. Porque não importa o que você projete, se Deus não projetou com você, você já começou fadado ao fracasso. Não importa o que você fala, se Deus não assinar, a sua fala é vã. Não importa o que você planejou, não importa. Se Deus não tiver aquilo para você, é jogar dinheiro fora. É passar luta. Na igreja, servindo a Deus, feliz, sentindo Deus, fiel a Deus, mas na prova. Agora, quando Deus age, aí não tem nada que segura. Diga para quem está ao seu lado: hoje, você vai entender que se Deus falou contigo, você não precisa temer nada, e nem arrebentar a porta, porque a partir desta manhã, as portas fechadas vão se abrir diante de você, sem que você coloque a mão. Você crê nisso? Então dá glória a Deus aí, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Provérbios 16, versículo 1. Provérbios 16, versículo 1 diz assim: olha, do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Diga: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor vem a resposta da boca. Glória a Deus. Esse versículo bíblico, ele nos remete a isso que eu acabei de falar. Quando Deus fala, quando Deus age, não tem quem impede. Agora, quando nós agimos, falamos fora do momento e da hora de Deus, do tempo de Deus, nós estamos fadados a sofrer. A convicção, sabe, de quem já planejou, já começou algo e teve que parar no meio do caminho, eu acho que paira no coração de 80% da igreja. Eu creio que 80% aqui da igreja já começou algo e teve que parar. Algo que você tinha convicção que estava certo, que era o momento, que era a hora, que era aquilo, você teve que parar. Porque você achou, sabe, que porque você determinou no seu coração, aquilo ia dar certo. Sabe, mas nós precisamos entender que as coisas só dão certo na nossa vida quando está debaixo da vontade de Deus, do propósito de Deus e do tempo de Deus. Do tempo de Deus. Tá certo? Um dia, isso está em 2 Crônicas capítulo 20, se juntaram alguns povos, tá? Tudo descendente de Ló. Os filhos de Amon, os filhos de Moabe, se reuniram para se levantar contra o povo de Judá. Esses descendentes de Amon e Moabe, os descendentes de Amon, ele era descendente do filho de um dos descendentes de Ló.
os filhos de Moabe, eram descendentes da filha mais velha de Ló, tá? Se juntaram com alguns povos da além do espaço da Síria e queriam destruir Judá. Quem era Judá? Judá também era Israel, só que nesse tempo Judá estava separado de Israel por território. 10 tribos estavam no reino do norte, em cima, chamado Israel, e 2 tribos estavam mais para baixo, Judá e Benjamim, cuja capital era Jerusalém. Então, tribo do norte e tribo do sul. A tribo do norte, nesse período, estava sofrendo muito. Por quê? Porque estava recém-separado as 12 tribos. Davi reinou 40 anos, deixou o reino em paz, rico, próspero para Salomão. Salomão assumiu o reinado. Não teve guerra durante o reinado de Salomão, porque Davi havia destruído todos os inimigos. Agora Salomão reinou e deixa também o povo bem, financeiramente top, não tinha problemas financeiros. Até porque Salomão cobrava um imposto alto, a taxação, o tributo era muito alto. Quando Salomão morre, há uma briga entre os seus filhos. Enfim, Roboão, um dos seus filhos, o nome já fala, Roboão, um dos seus filhos assume. E ele foi consultar os anciãos da cidade. E os anciãos, os mais velhos, disseram: meu filho, tem muito imposto, cobra menos. Tira um pouco o imposto, o reino não está precisando, tem muito dinheiro no caixa. Não precisa cobrar tanto. Mas ele não se contentou com aquilo e foi conversar com os jovens da cidade, os inteligentes, os acadêmicos. E os acadêmicos disseram: não, se nós estamos bem é porque o seu pai nos enriqueceu. Então, se tem dinheiro em caixa, é melhor muito do que pouco. Não faça isso. Não tire um pouco do fardo do povo, não. O povo acostumou a sofrer, a pagar imposto alto. Faça o seguinte: avise para o povo que o seu dedo é mais pesado do que o braço do seu pai. Então aumente imposto, não tire não. Ao aumentar imposto, Roboão causou a ruptura das 12 tribos. 10 tribos se separaram e 2 tribos ficaram embaixo. A tribo de Judá, onde a capital era Jerusalém, ainda continuou sendo a capital da adoração. As 10 tribos lá de cima foram levadas cativo pelos assírios. E lá eles se misturaram com outras raças. Da onde ali surgiram também, a guerra de judeus com samaritanos. Porque os judeus se perderam lá em cima, lá no reino do norte. Os judeus se misturaram, se perderam. Começaram a fazer casamentos mistos. Levantaram num monte chamado Monte Gerizim, uma nova capital da adoração. Mas a capital original era Jerusalém, lá embaixo. Lá no Monte Gerizim, lá em Betel, eles começaram a adorar. Deus não recebia o sacrifício, Deus não recebia a adoração. Por causa disso, deles se perderem lá em cima, se misturando com assírios, com samaritanos, o povo daqui de baixo criou o ódio dos samaritanos, porque colocaram a culpa de Israel se perder neles, mas a culpa foi deles, não foi do povo estrangeiro. Eles se misturaram e casaram com filhas dos estrangeiros e deram suas filhas para homens estrangeiros e perderam então a sua fé. Mas lá embaixo, em Judá e Benjamim, continuou a mesma coisa. E nessa época, o pessoal da Síria, não da Assíria que destruiu o povo de cima, mas da Síria, se levantou contra Judá. Por quê? Porque agora eles viram que eles estavam bem. O rei se chamava Josafá. Josafá, se não me falha a memória, foi o 4º rei de Judá. E Josafá estava levando o povo, dirigindo o povo, enriquecendo o povo. E os sírios, quando viram isso, se juntaram com os filhos de Amon e de Moabe, descendentes de Ló, que se tornaram uma pedra no sapato do povo de Israel. E agora começaram a mandar soldados para aquela região. Mandaram tantos soldados que chegou um dado momento que o povo de Judá ficou dentro de Jerusalém. Todo o povo dentro da cidade de Jerusalém, presos, não tinha como sair. A cidade era cercada de uma grande muralha. Então eles ficaram do lado de fora e mandaram avisar Josafá: rei, uma grande multidão está vindo aí, os filhos de Amon, de Moabe, também um monte de gente lá, do povo da Síria, está vindo para destruir aqui o nosso povo. E a Bíblia vai dizer, coloca o versículo 2, por favor.
Versículo 2, isso. Então vieram alguns e deram aviso a Josafá, dizendo: vem, contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. O próximo versículo. Quando Josafá ouviu isso, ele teve medo, ele temeu. Por quê? Porque lá do outro lado, eles sentaram, organizaram e disseram: vamos tomar aquela cidade. Já haviam tomado todas as 47 cidades que estavam na região. Agora é a hora de investir contra Jerusalém, contra o povo de Judá. Então eles prepararam, eles planejaram. Mas quando a notícia chega a Josafá logo lembra de que nele não há força. Josafá logo lembra de que ele não é capaz. Josafá logo percebe e sente medo. E ter medo às vezes é um sentimento que vem de Deus e às vezes é um sentimento que vem do diabo. Você tem que discernir qual é o tipo de medo que você está enfrentando. Diga para quem está ao seu lado: cuidado com o seu medo. Saiba identificar de onde vem. Diga: saiba se é cuidado de Deus, avisando para você não errar, ou se é o diabo te impedindo de crescer, tentando te paralisar. Então você tem que identificar, e você só identifica isso em comunhão com Deus. Você só sabe dessas coisas se você tiver uma vida em consagração, alinhada com a vontade de Deus. Então Josafá temeu, só que ele percebeu que isso daí, sabe, esse medo que bateu nele, era um medo que ele tinha certeza que o diabo queria destruir a sua cidade. E ao mesmo tempo ele percebeu que Deus poderia preparar um livramento para a vida dele. Nesta manhã, se você está vivendo um período de medo na sua vida em qualquer área, eu quero desafiar você a entender isso. É o diabo querendo impedir você de crescer, querendo te paralisar em alguma coisa. Mas você precisa ver dentro deste quadro a possibilidade de um grande milagre da parte de Deus para abrir uma nova porta de esperança para a tua vida. Hoje, nesta manhã, eu quero saber quem aqui está acreditando no que eu estou falando. Glória a Deus, glória a Deus. Você precisa entender, reaja em nome de Jesus, não pela minha fala, mas reaja diante da palavra que eu estou pregando, para que eu entenda que você está compreendendo, porque Deus me deu esta palavra ontem à noite, e nesta manhã me confirmou, aleluia, dizendo: prega a minha palavra e diga para o meu povo, para que eles não tenham medo de nada que se levante contra eles. Se alguém tramou, se uma situação se levantou, seja qual for o problema que se levantou contra eles, se eles permanecerem firme em mim, dependendo de mim, aleluia, a última palavra continuará sendo minha na vida deles. Glória a Deus, glória a Deus. Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor. Não é temer e deixar de fazer, não é temer e se esconder, não é temer e abandonar tudo, não é temer e abrir mão de tudo, não é temer e falar assim: não dá mais para mim, não é temer e no momento que o barco mais chacoalha, pular do barco. Não é, isso é covardia, isso é covardia. Não é na hora que o negócio está dando ruim, está decretando falência, não dá mais, eu não suporto mais, apenas dá as costas e fala: se vira, eu vou abandonar tudo, isso daí não é mais para mim não. Ele temeu, mas ele fez a coisa certa. Ele temeu e não ficou resmungando, murmurando, reclamando, descabelando, não. Ele foi buscar a presença do Senhor. Então nesta manhã, se você entender que precisa na hora da luta, da prova, do desafio, sabe, da perseguição, da acusação mentirosa, buscar ao Senhor, aleluia, você vai experimentar algo que você nunca experimentou na tua vida. Talvez até hoje você tenha sofrido perseguição, enfrentado lutas e só tem perdido e nada tem dado certo. Sabe por quê? Porque na hora H, no momento definitivo, no momento principal da batalha, você abre mão e deixa para lá, você abandona, você corre, você fecha a porta, você prefere se esconder, porque tem medo da vergonha. Ei, Deus não te chamou para vergonha, Ele te chamou para, na hora da prova que você sentir medo, dobrar os joelhos e ir para a presença dEle, porque Ele tem milagre para você. Ele tem milagre para a tua vida. Glória a Deus. Levante a mão e diga assim: eu recebo o meu milagre nesta manhã. Diga: eu recebo o meu milagre nesta manhã. Glória, 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 glória a Deus. Ele se colocou a buscar ao Senhor.
e apregoou um jejum em toda a cidade, glória a Deus, em toda a nação, porque ele sabia que por mais que alguém do outro lado tivesse tramado, a decisão final não vinha deles. Eles disseram: eu vou lá, eu vou acabar com Judá, eu vou tomar a cidade, eu vou derrubar os muros, eu vou queimar os portões, eu vou tomar tudo que eles têm, aleluias. Mas eles esqueceram que acima do pensamento deles existe um Deus no céu, glória a Deus, que cuida daqueles que são seus e que vela pela sua palavra. Deus vela pela sua palavra, aleluia. O texto vai nos dizer que Josafá se colocou a buscar ao Senhor. Começou uma odisseia de adoração, glórias a Deus. E ele começou a orar a Deus. Até o versículo 12, Josafá ora a Deus dizendo: Senhor, não há força em nós. Senhor, o que foi das tuas maravilhas? O Senhor tirou o povo do Egito, sustentou o povo 40 anos no deserto. E o que foi das tuas maravilhas? Agora, Senhor, nós não conseguimos, nós não temos força contra esta grande multidão que vem contra nós. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz que quando chega no versículo 13, bendito é o nome do Senhor. Versículo 13, eu quero ler para vocês do 13, aleluia, do versículo 13 até o versículo de número 17, para vocês entenderem que o homem pode preparar, tramar contra a tua vida, mas a resposta vem de Deus. A resposta vem de Deus. Glória a Deus. A resposta vem de 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 Deus. Glória a Deus. Olha o texto. E todo Judá estava em pé quando Josafá estava orando a Deus, todos de pé diante dele, todos em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos todos, desde criança até velhos, até senhores, até anciãos, estavam de pé diante do Senhor. Ei, você está enfrentando esse desafio como? Você está enfrentando esse desafio como? De pé, espiritualmente? Ou dependendo da oração do pastor? Ou você está dependendo da oração da esposa? Ou você, varão, está dependendo da oração da esposa? Você tem que se colocar de pé na presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Declare na sua casa: nós estamos passando um problema, está difícil na empresa, está difícil no trabalho, está difícil em casa, está difícil no escritório, está difícil em todos os lugares, tá certo? Mas se coloca em pé, tem a postura de homem e de mulher de Deus, em nome de Jesus. Chega na tua casa, reúne tua família e fala: a partir de hoje, durante toda essa semana, das 10 às 11 da noite, nós vamos dobrar o joelho aqui na sala. Se coloca em pé diante do Senhor. Ei, Deus está me usando para falar com você. Deus está me usando para falar com você. Entenda, pelo amor de Deus. Até quando você vai precisar do pastor subir aqui e falar para você o que você precisa fazer? Mas se precisa, eu estou aqui para isso. Ei, chega na tua casa, reúna a tua família e fala: o problema está sério, nós já tentamos de todo jeito, e eu já notei que isso aqui é espiritual. Então vamos agora se colocar de pé diante do Senhor. Vamos orar aqui das 10 às 11 da noite, a semana inteira. Mas Pai, eu não quero, não interessa se quer ou não quer. Aqui, aleluia, tem quem é o chefe da casa. Aqui tem sacerdote, nós vamos sentar, você não quer orar, mas vai ficar aqui de joelho com a gente, não tem problema, dorme de joelho, mas fica conosco, porque aqui tem autoridade. Nós precisamos mostrar força diante das adversidades, porque nós acreditamos que por mais que Satanás se levantou, decretando a destruição da nossa família, a última palavra não é de Satanás, a última palavra vem de Deus. Glória! Glória! Glória a Deus. Aí você vai ver as coisas começarem a mudar. Você vai ver as coisas começarem a mudar. Glória a Deus. Porque você vai para o médico, vai para o agiota, vai para o advogado, vai para o amigo, vai para o irmão, vai para o pastor, vai para o diácono. O último que você lembra de ir é Deus, sendo que ele teria que ser o primeiro. O primeiro. O último que nós lembramos de ir é Deus, porque tinha que ser o primeiro. Mas o povo estava reunido perante o Senhor. Aí Deus começa a mostrar que a última palavra é dele.
Diga assim: Deus vai mostrar que a última palavra é dele. Então o povo está todo reunido de pé perante o Senhor. Sabe? A notícia veio, estão vindo para destruir você, rei Josafá, e toda Judá. E Josafá ora a Deus pedindo perdão, dizendo: não há força em nós, nos ajuda. E a Bíblia fala que quando eles estão todos juntos de pé perante o Senhor, o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor veio no meio da congregação. Glória a Deus. Tem profeta aí? Tem algum profeta? Tem algum profeta aqui? Aqui tem algum profeta? E aqui tem algum profeta aqui? O povo tem até medo de responder. Tem profeta aqui? Pelo menos um. Aqui tem um profeta. Aí tem. Profeta vem da palavra Navi, que significa aquele que fala em nome do Senhor. Veio o Espírito do Senhor no meio da congregação onde nós estamos. Nós estamos congregando, glória a Deus. Nós estamos congregando, glória a Deus. Veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Próximo versículo, por favor, glória a Deus. E Jaziel disse: olha, o Espírito de Deus veio nele. Ele disse, mas quem falou foi o Senhor: dai ouvidos, ó Judá, dai ouvidos, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor. Aleluia. Não é assim diz o rei da Síria, não é assim diz os filhos de Amon, não é assim diz os filhos de Moabe, não é assim os moradores da montanha de Seir, não é os inimigos que tramaram e disseram: vou destruir. Assim diz o Senhor. Diga para quem está ao seu lado: a última palavra na tua vida é do Senhor. Glória a Deus, a última palavra é do Senhor. A última palavra é do... Ei, descansa em nome de Jesus, porque a última palavra é dele. A última palavra não é do doutor, não é do médico. A última palavra não é do juiz, não é do advogado. A última palavra não é do dono da propriedade. A última palavra é dele. Aleluia! Glória a Deus. Olha aí, assim diz o Senhor. Olha para mim aqui. Ei, olha. Não temas. Ei, olha lá. Glória a Deus. Nem vos assusteis por causa desse grande problema. Por causa dessa grande multidão. Pois esse problema não é para vocês resolverem. Essa peleja não é vossa. Essa peleja é de Deus. Normalmente está cheio de crente pentecostal. Hoje não veio ninguém. O povo pentecostal não veio. Sempre tem ali. Eu acho que está mais para o lado de cá hoje. Já está tudo aqui hoje, os pentecostal. Tem alguém aí que é pentecostal? Puxa vida, viu? No meio eu nem pergunto, porque normalmente eles não vêm. Tem alguém? Eles vieram hoje. Glória a Deus, glória a Deus. Então, não tenha medo. Não se assuste. Não se assuste. Glória a Deus. 1 Pedro 5,8 diz o que? Você tem que vigiar, ser sóbrio, que o diabo, vosso adversário, está rugindo ao vosso derredor. Diga assim: como um leão. Mas ele não é leão. Diga: ele não é leão. Então, olha, ele quer que você tenha medo, se assuste, tá certo? E se esconda. Quanto mais você diminui, mais ele cresce. Agora, Senhor, glória a Deus, ele diminui, perde a força. Glória a Deus, porque ele não tem medo da minha credencial de pastor. Ele não tem medo da minha Bíblia. Ele não tem medo, sabe, do microfone. Ele não tem medo disso.
Satanás não tem medo disso. Satanás, ele teme um crente cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. É por isso que eu perguntei se tem profeta. Que profeta é cheio do Espírito Santo. Então o profeta é aquele que identifica o problema. É aquele que identifica o problema onde ninguém está vendo o problema. É aquele onde todo mundo está vendo o problema. É aquela pessoa, é aquele povo, é aquele grupo, é aquela empresa, é aquela coisa. Estão tramando contra mim. Ele é profeta, ele fala: não tem nada aqui no terreno, não tem nada aqui de natural. Isso aqui é lá de cima, é entre aqui e o céu. É Deus está acima no céu e nós aqui, mas no meio tem algo chamado regiões celestiais. Ele logo identifica que isso não é perseguição, não é problema, que ninguém gosta de você, eu quero fechar a porta, puxar o seu tapete, não. Ele logo identifica: isso é coisa do tinhoso, isso é coisa do diabo. E quando ele vê que é coisa do diabo, ele se coloca em pé na presença do Senhor. Ele identifica e fala: não, ele está dizendo: vou destruir, mas a última palavra não é dele, a última palavra é do Senhor. Aleluia. A tua casa está precisando de um profeta, se levante como um profeta lá. A tua casa está precisando de um profeta, se levante como profeta lá. A tua casa está precisando de um profeta, se levanta como profeta lá, porque Deus vai operar. Glória! Aleluia! Olha lá. Para que você está querendo sofrer desse jeito? Deus está dizendo para você assim: você está desse jeito porque o problema não é teu. É isso que Deus está dizendo. A peleja não é tua. Deus está dizendo, sabe o que? Está preocupado por quê? O que é que você tem a ver com isso? Deus está dizendo para o povo: o que é que você tem a ver com isso? Ah, Senhor, mas é porque eu estou mal, é porque eu não estou legal, é porque o Senhor me conhece, eu sou assim mesmo. Tem gente que vai morrer dizendo: eu sou assim mesmo, mas não luta para melhorar. Vai morrer com a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, vou morrer assim, morre mesmo. Deus está dizendo: o que é que você tem a ver com isso? O problema não é de vocês, o problema é meu. Aleluia. Agora, se o problema é de Deus, por que é que você está sofrendo? Porque você não entendeu ainda que precisa se colocar de pé diante dele. Porque se você se colocar de pé diante dele, ele vai te falar essas coisas. Ei, profeta, acorda. Ô profeta, acorda. O profeta está dormindo. O profeta está dormindo lá na torre de vigia. Deus te chamou para ser profeta na tua casa. Tem casa que é o homem, tem casa que é a mulher. Certo? Deus te chamou para ser sacerdote na tua casa. Tem casa que é o homem, tem casa que é a mulher. Ah não, pastor, o sacerdote da casa é o homem. Quem falou isso? Não está no Antigo Testamento não. Que o sacerdote da casa é o homem. Aonde você ouviu isso? O sacerdote da casa é o homem. E quando o marido é um cachaceiro e a mulher é crente, quem é o sacerdote lá? O homem é a autoridade da casa. Autoridade. Agora, quem é sacerdote, sacerdote é cunho espiritual. Quem é sacerdote na casa é quem está de pé diante do Senhor. Às vezes não é nem o marido nem a mulher. Às vezes não é nem o marido nem a mulher. Às vezes é um filho que Deus colocou como sacerdote e profeta dentro da casa. Alemar, rodocô, doromassi, mindará. Aleluia, porque se depender de certo sacerdote dentro de casa, que às vezes é o homem não ora, carnal, só pensa em coisa terrena, é o dia todo, a semana toda, o mês todo, é só coisa terrena, só atrás do din-din. Que sacerdote é esse? Sacerdote é aquele que levava o povo até Deus, através do sacrifício, da oração. Profeta é aquele que trazia Deus ao povo.
Aleluia, entendeu? Como uma pessoa que está na bebida, na cachaça, na prostituição vai ser sacerdote de alguma coisa? Não, não é. Mas Deus levantou, glória a Jesus, Deus levantou você como profeta na tua casa. Deus te levantou como sacerdote na tua casa. Glória a Deus. E a responsabilidade recai sobre os teus ombros. Recai sobre os teus ombros. Tá certo? Você tem que ensinar. Se o filho tem os pais que não são crentes, recai sobre os ombros do filho. Olha, prega, ensina, para que aquilo não recaia mais sobre ele. O sangue do pai e da mãe não fique sobre ele. Chama, convida, explica. Jesus é bom, Jesus te ama, Jesus quer te libertar. Se não quiser, outra coisa. Da mesma forma os pais em relação aos filhos. Mas enquanto o filho é sua responsabilidade, tá certo? Ainda come daquilo que você põe. Está dentro da tua casa, dorme na tua casa, não tem vida própria. É você que manda, é você que fala, não, você quer outra coisa, mas eu quero você comigo. É você, aleluia. Enquanto o teu filho come na tua casa, a tua filha come na tua casa, ela depende de você, ele depende de você. A responsabilidade é 100% tua. Se perder depois, aleluia, você vai se culpar. Então é melhor hoje agir como um profeta, como um sacerdote, entendendo que Deus te deu voz do céu, para intervir no futuro dele. E haja, glória a Deus, aleluia, glória. Coloca lá o texto, por favor, aleluia. Quem está me entendendo, diga glória. Oh, glória a Deus. Próximo versículo, olha só o que Deus fala, hein? Amanhã, diga assim, amanhã descereis contra eles. Mas espera aí, é agora, Deus falou para parar, que não é luta, não é minha, é do Senhor, agora Deus manda eu ir? Espera. Descerei contra eles que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Próximo versículo, ó. Nesta peleja, nesta peleja, isso, ó, está em pé, ou seja, se prepare, glória a Deus, está em pé, se prepare, aleluia, e vede a salvação do Senhor para convosco, glória, aleluia. Vede, se prepare, nessa peleja vocês não vão ter que pelejar. Levanta aí, Miriam e Joaquim, levanta, fica de pé, aleluia, levanta a mão, levanta e diga assim: nessa peleja nós não vamos ter que pelejar. Não, mas diga alto, nós não vamos ter que pelejar, só vamos ficar de pé e vamos contemplar a bênção e o livramento do Senhor para a nossa família. Pode dar glória a Deus. Aleluia. Oh glória, oh glória, oh glória, aleluia, glória a Deus. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Levanta sua mão. Ei, amanhã, viu? Amanhã, se coloque de pé perante o Senhor. Quem se coloca em pé diante do Senhor nas primeiras horas do dia, não sofre na mão do diabo o restante do dia. Levante sua mão, pelo amor de Deus. Amanhã, nas primeiras horas do dia, se coloque em pé perante o Senhor. Ouve a voz que o Senhor está dizendo, hein? Amanhã, nas primeiras horas do dia, se coloque em pé diante do Senhor, porque o Senhor vai pelejar por vocês. Vocês não vão ter que pelejar, o Senhor vai pelejar por vocês. Aleluia! A vitória vem do Senhor.
Glória a Deus, glória a Deus. Versículo 22. Quando eles ouviram isso, preste atenção. Quando eles ouviram isso, e ao tempo, 22, é isso. E ao tempo que começaram com júbilo e louvor, ou seja, Josafá, quando ouviu essa promessa aí, não precisa temer não, é o Senhor que vai guerrear, essa peleja não é tua, é do Senhor, apenas fique de pé, amanhã se levante. Quando ele ouviu isso, olha o que ele fez, colocou o povo todo para cantar, todo para cantar, aleluia, tá? É por isso que nós aqui se investe em louvor, para a glória do nome do Senhor, tá? Aqui se exige, aqui o irmão, para cantar aqui, irmão, tem que passar no teste, tá? E as pessoas às vezes que não passam, fica triste não, corre atrás. Se Deus te chamou para isso aqui mesmo, não foi aprovado uma audição, corre atrás, vai buscar, aleluia, glória a Deus. Ninguém nasce sabendo, e ninguém sabe tudo, pode melhorar, tá? Colocou todo mundo para cantar, para louvar, certo? Ao Senhor. E o Senhor fez o quê? Enquanto eles cantavam, o Senhor pôs, pelo amor de Deus, enquanto eles cantavam, o Senhor pôs, eles cantando, e Deus colocando pedra no caminho do inimigo, eles cantando, e Deus derrubando montanha para eles não passar, eles cantando, e Deus fazendo chover na onde tinha sol, eles cantando, e Deus fazendo o rio transbordar onde tinha um ribeiro. Era eles cantando e o inimigo vindo, e Deus derrubando árvore para impedir, aleluia. Enquanto você canta, confiando na promessa do Senhor, entendendo que a última palavra não é do adversário, mas é de Deus, aleluia. Deus vai colocando pedra e tropeço no caminho do teu inimigo para não chegar contra ti, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E os filhos de Amon e de Moabe foram desbaratados. Próximo versículo. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores da montanha de Seir. Estava tudo junto. Moradores da montanha de Seir, filhos de Amon e de Moabe. Vamos projetar, sentou na mesa. Amanhã a gente desce junto para destruir Judá e Jerusalém. Mas eles clamaram ao Senhor, confiando que a última palavra vinha de Deus, aleluia. Quando eles começaram a cantar, depois que Deus falou para não temer, começaram a cantar. Irmão, você sabia que Deus ouve a tua oração? As nossas orações, segundo o livro de Apocalipse, são colocadas em taças. Sim ou não? Está na Bíblia? São depositadas em taças. Mas você sabia que o teu louvor... Cadê a ministra de louvor da igreja? Fica de pé, tá? Você sabia isso? Pode ficar os dois, que é os dois. Vocês sabiam que o louvor de vocês Deus não ouve? Você nunca ouviu isso? Deus não ouve. O louvor da CCNV não é ouvido por Deus, porque a Bíblia fala que louvor sobe como incenso suave. Escute, escute, escute. Oração vai na taça, Deus põe na boca. Mas louvor da igreja, adoração, sobe como incenso. Então enquanto a tua oração, Deus põe na boca e responde. O louvor e a adoração, quando é cantado aqui, não é por aqui que Deus recebe. Deus faz assim, aleluia. O louvor, Deus não ouve. O louvor, Deus cheira como um perfume suave na presença dele. Quando eles começaram a cantar, os três povos que disseram, a última palavra é nossa, vamos destruir,
Eles agora começaram a olhar um para o outro e se estranhar, e começaram a matar uns aos outros, e foram exterminados, se exterminaram, sabe, se auto-exterminaram ali, acabando eles com todos os moradores de Seir, tá? E ajudaram uns aos outros a se destruir. A peleja não é tua, a peleja não, o problema não é teu. Descansa, apenas fique firme de pé diante do Senhor, porque Deus, escute o que eu estou falando, Deus, nesses dias, Ele mostrará para você que quem é fiel a Ele, está debaixo da palavra dEle, não da palavra de homem. Por um caminho vieram contra ti, por 7 caminhos fugirão diante de você. Aleluia, glória a Deus. Quer subir o louvor? Sobe aqui, pode subir o louvor um pouquinho aí. Glória a Deus, preste atenção. Um dia um outro rei, um rei da Síria, agora é da Assíria, tá? Eu falei do rei da Síria. Agora eu quero falar para você rapidinho aqui do rei da Assíria. Esse camarada, ele sentou na sua mesa de jantar, colocou um papel diante dele e começou a rabiscar, dizendo: já conquistei todas as cidades de Judá. Eu falei: o quê? Todas as cidades de Judá. Se eu não me engano era 47 ou 48, já é a segunda vez. Aquele rei também. Agora esse rei chamado Senaqueribe, Isaías capítulo 36, 37, ele fala: já conquistei todas as 47 ou 46 ou 47 cidades de Judá, já conquistou tudo. Só falta conquistar agora só Jerusalém, Jerusalém, cidade da paz. E eu determinei, vamos destruir. Já conquistamos tudo, aquela lá vai ficar, aquela é a cereja do bolo, lá está o templo. E ele vai. Aí ele chama um dos seus líderes, chamado Rabsaqué, e manda. O rei de Judá chamava-se Ezequias, o 13º rei, tá? Reinou por volta de 716, tempo do profeta Isaías. Diga assim: lá tinha profeta. Diga: como lá atrás tinha profeta, aqui também tinha profeta. Aleluia. Quando tem um profeta, irmão, o negócio é diferente. Por isso que eu estou insistindo que Deus te chamou para ser profeta. Você precisa ser profeta dentro da tua casa. A Bíblia fala que sem profecia o povo se corrompe. Eu estou falando, isso que eu estou falando, sem profecia o povo se corrompe em todos os aspectos de profecia. É a palavra, é a profecia pelo dom, sabe, do Espírito Santo. Sem profecia o povo se corrompe. Ezequias, dá para colocar na tela? 30, isso aí, ó. E aconteceu no ano 14º do rei Ezequias. Ele reinou 25 anos, se não me falha a memória. Que Senaqueribe, rei da Assíria, subiu contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou todas, só faltava Jerusalém. Diga assim: Satanás já fez uma arruaça na minha parentela. Diga assim: só resta a minha família. Mas diga assim: mas aqui ele não toca, porque eu estou debaixo de uma palavra, de um Deus que não mente, e a última palavra é dele. E tem mais, na minha casa, na minha família, não é igual às outras, porque na minha família e na minha casa tem pelo menos um profeta. Pelo menos um profeta. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. 37, versículo 1. Se levantaram: vou destruir. Aí aconteceu que, tendo ouvido, o rei Ezequias rasgou suas vestes. Era costume de revolta, de humilhação. Se cobriu com um pano de saco grosseiro e foi falar com o vizinho. É isso? Foi murmurar. Colocou a mão na cabeça e falou: sabia que não ia dar certo. Diga: não. Ele foi para onde?
Diga, ele se colocou em pé diante do Senhor. Ah, irmão. Versículo 4. Olha o que ele fala para Deus. Porventura, perdão. Versículo 4, né? Porventura, o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaqué. Rabsaqué foi o mensageiro que veio enviar a mensagem do rei da Síria. E esse camarada aqui, ele disse assim: olha, vocês vão confiar no rei Ezequias? O rei de vocês serve a Deus, mas as outras nações também tinham deuses. E o que foi dos deuses das outras nações que a gente destruiu? A gente tomou tudo. Eles tinham deuses também. Será que o Deus de vocês vai ajudar? Será que o Deus de vocês vai ter poder de livrar vocês da mão do nosso rei Senaqueribe, o rei da Síria, poderoso? Vamos fazer o seguinte: eu troco 1000 cavalos por alguns homens de vocês, porque vocês não têm nem capacidade para ter cavalo, porque quem tinha cavalo era exército grande. Eu faço isso. E eles subiram no muro de Jerusalém, e o povo tudo embaixo preso. E eles falaram na língua do povo de Jerusalém, falaram hebraico. E o líder de Jerusalém falou: não fala isso em hebraico, não, conversa comigo primeiro, na língua de vocês, na língua siríaca, para que eles não entendam. E fiquei com medo. E ele disse: não, eu vou falar na língua para que todo mundo entenda, porque hoje, povo, o inimigo falando, povo de Judá e Jerusalém, se vocês não se entregarem para o meu Senhor, nós vamos ir e voltar, e vamos deixar um exército aqui do lado, as portas fechadas, para vocês não morrerem. Vocês vão ter que misturar fezes com urina e comer para não morrer de fome. Escolhe o que vocês vão querer. Ah, irmão. Aí o camarada foi orar a Deus. Aí sabe o que acontece? Versículo 6. Diga assim: onde tem profeta, tem palavra. E onde tem palavra de Deus, tem livramento. Tem profeta na tua casa? Aleluia. Versículo 6. Aí vem quem? Quem era Isaías? Era o quê? Profeta. E disse: assim direis a vosso amo, assim diz o Senhor, não temas à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria de mim blasfemaram. Deus tomou a dor e falou: não blasfemou de vocês, blasfemou de mim. Próximo versículo. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor e voltará para a sua terra, e falo-ei cair morto a espada na sua terra. Olha só. Glória a Deus. Versículo 33. Tem profeta na tua casa? Maravilha. 33 a seguir. Pelo que, assim diz o Senhor, acerca do rei da Síria, não entrará nesta cidade. Deus está falando. Levante sua mão, por favor. Escolhe a mão que você quer levantar aí. Porque o adversário tramou contra a vida de alguém, dizendo: vou entrar na casa, vou entrar na família, vou destruir, vou fazer uma arruaça. Mas a palavra do Senhor vem dizendo assim: olha, porque assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, do teu inimigo, não entrará na cidade. Ele não vai entrar, não lançará nela flecha alguma, nem tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará contra ela tranqueira. Segura a mão. Deus está dizendo: tua família está guardada. O inimigo não vai lançar dardo. Se lançar, não vai entrar. Não vai vir contra você com escudo, e não vai levantar contra você um exército. Olha só: pelo caminho de onde vier, por ele voltará. Mas na cidade, na família, na casa não vai entrar, diz o Senhor. Porque ampararei esta cidade para livrar. Deus está dizendo: ampararei esta família para livrar por amor de mim. Olha o versículo 36. Olha, mão levantada, gente, mão levantada.
É para você prestar atenção. Vamos ler junto? 1, 2, 3, bem forte, vamos lá. Então, glória! Diga assim, a última palavra é do Senhor. Diga assim, eu creio na palavra que diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e os livra. Se um só anjo que Deus enviou acabou, matou, exterminou 185 mil inimigos, o que o anjo que me guarda pode fazer por mim? Pergunta para quem está ao seu lado, você crê nisso aí? Glória a Deus. Fica de pé, adorando, né? Adorando. O medo não vai me parar. Olha aí. O grande eu sou comigo está. Mesmo que o mar esteja em frente, tenho certeza